Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gilberto Júnior aqui do Reflexões Matemáticas e mais um vídeo para o canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer se tornar um pesquisador em matemática no futuro ou a partir de agora? Então, vem comigo que você está no lugar certo. Eu vou te guiar por esse belo mundo da pesquisa em matemática. O objetivo deste vídeo é nós vamos divulgar os nossos trabalhos de pesquisas que eu, juntamente com colaboradores, desenvolvemos na área de análise de equações diferenciais parciais. Muito mais do que isso, é chamar a sua atenção para o fato de que muito do que se desenvolve em análise utiliza um ferramental que nós aprendemos nos cursos de graduação. Aqueles cálculos, aquelas análises que nós estudamos no curso de graduação, que muitas das vezes lá no passado nós nos perguntamos por que a gente vai precisar de tudo isso, então esse chegou o momento. Eu vou mostrar para você como é que a gente aplica isso em termos de pesquisa em análise matemática. Caso você tenha alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que eu falei aqui, deixa aí nos comentários que a gente segue trocando uma ideia. Eu faço questão de responder todas as suas perguntas. Este é o título da nossa palestra, Decaimento Exponencial de Sistemas de Timoshenko. Notem que o título já chama a atenção, né? O que decaimento exponencial, o que uma função exponencial tem a ver com pesquisa em matemática, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira palestra de divulgação para a comunidade do YouTube, né? Vamos seguir avançando. Bem que nós temos as sessões, tá? O trabalho, essa apresentação está dividida em 7 sessões. O cenário de estabilização, que é onde eu vou falar sobre esses aspectos da função exponencial, onde é que ela entra, qual é o papel dela no nosso estudo nesse tópico específico. Vou falar sobre as equações de Timoshenko, que é um conjunto de equações diferenciais que é objeto de estudo para a gente. O segundo espectro de frequência é uma característica física desse modelo, tá? Então, notem que a física também está presente nos nossos estudos. Vamos falar um pouco do que a gente chama de modelos simplificados, a energia de Ostrogradskis, resultados para o caso 2D, e vou destacar aqui alguns pesquisadores que trabalham conosco, né? Alguns colaboradores. Vamos aqui para o próximo slide, esse é bem interessante. Pessoal, esses dois gráficos aí plotados em MATLAB, eles são gráficos de uma função exponencial com expoente negativo. Aí você deve estar se perguntando, como que esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de uma função exponencial? Está muito mais parecido com uma reta do que com uma função exponencial. Mas acredita, pessoal, são dois gráficos de duas funções exponenciais. E por que essa diferença? Um parece uma reta e o outro, de fato, caracteriza aquele decaimento exponencial, aquela função exponencial que nós estamos acostumados a trabalhar. Isso, pessoal, depende da magnitude do coeficiente que você considerar na função exponencial, tá? Isso vai ficar um pouco melhor caracterizado no próximo slide, nesse aqui, ó. Naquela primeira situação, em que nós olhamos e parece uma reta, é exponencial de menos x sobre 2. E na segunda situação é menos 5x. Então, note que se a gente pegar um coeficiente entre 0 e 1, de fato aquele decaimento exponencial vai ficar muito parecido mais com uma reta do que com um decaimento, como uma função exponencial com expoente negativo propriamente dito, tá? Mas fixem bem que ambas as situações são representativas de uma função exponencial com expoente negativo. Então vamos aqui para a expansão de Taylor, que é uma ferramenta que nós aprendemos nos cursos de cálculo, nos cursos de análise, tá? A função exponencial, eu considerei aqui uma exponencial de AX. Nós aprendemos nos cursos de análise que ela é uma função, e nos cursos de cálculo, que ela é uma função infinitamente diferenciável. Você pode derivar ela quantas vezes você quiser. Como consequência, ela admite uma representação em termos de uma soma infinita, né, de série de potência, dessa forma. Ele é o somatório de n igual a zero até mais infinito de quem? Dessa sequência aqui, olha, ax elevado a n sobre n fatorial. Então, é 1 mais ax ao quadrado sobre 2 fatorial, mais ax ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. O que foi que eu fiz aqui? Eu considerei a igual a menos meio para representar essa função aqui, tá? E peguei somente os dois primeiros termos dessa série, ou seja, eu trunquei a série. Então, eu tenho uma aproximação. Isso significa que a exponencial de menos x sobre 2 é 1 menos o x sobre 2, mas para x suficientemente pequeno, tá? Por quê? Porque se eu considerar aqui x pequeno, x ao quadrado é muito menor, x ao cubo é muito menor, então praticamente esses são números muito pequenos que eu desprezo, mas aí eu não tenho mais uma igualdade, eu tenho uma aproximação. No próximo slide, eu vou botar dois gráficos que vai mostrar para você em que região do intervalo de simulação elas coincidem. Então venham para cá, ó. Aproximação exponencial, está aqui, ó.
O gráfico em azul, ele representa a função exponencial de menos meio de x e a sua aproximação 1 menos x sobre 2. Olha essa reta bem aqui. Então, notem que nessa região bem aqui, onde eu estou destacando com a seta do mouse, as duas funções praticamente coincidem, tá? Então, essa é uma boa aproximação. Então, basicamente, esse contexto de um decaimento exponencial mais rápido para zero e um decaimento exponencial mais lento para zero, tá? Esse é o tipo de abordagem que a gente investiga em algumas equações diferenciais parciais, tá? Voltando aqui um pouquinho, o que eu quero dizer com decaimento exponencial mais rápido ou mais lento? Esse segundo gráfico é um decaimento exponencial muito mais rápido. Ele converge para zero muito mais rápido, ó, tá? Notem que o decaimento é rápido para zero, bem aqui. O que eu digo com decaimento rápido para zero? Que o zero como imagem, essa função converge muito mais rápido para o zero como imagem. Aqui não, olha. Por exemplo, aqui quando x é 1, ele nem alcançou o zero, ele está em 0,6. Ó. Aqui, quando ele chega igual a 1, praticamente ele já está no zero. Tá? Então, essa é a diferença entre um decaimento exponencial rápido e um decaimento exponencial lento, mas em ambas as situações, eles são regidos por uma função exponencial. Né? Veja como é interessante. Agora vamos para cá, para o sistema. Esse aqui são duas equações, tá? Equações diferenciais parciais. O que significam essas equações diferenciais parciais? Nós estudamos nos cursos de cálculo, né, que uma equação diferencial é uma equação, uma expressão envolvendo derivadas, né, combinações de derivadas iguais a zero. E o objetivo é encontrar a solução dessas equações que nós aprendemos lá nos cursos de cálculo diferencial, caso haja solução para essa equação, que é um outro contexto. Aqui nós estamos diante de duas equações diferenciais parciais, tá? Ou seja, a função já não é mais uma função do tipo f de x igual a y, tá? É uma função do tipo f de xt, tem a dependência da posição x e do tempo t, tá? Eu não vou entrar muito no mérito de explicar o que significa essa função φ, essa função psi, tá? Mas guardem bem que são as equações de Timoshenko, tá? Que foi estudada por Timoshenko em 1921. Eu coloquei aqui versões dissipativas porque esse termo destacado em azul, ele vai fazer com que esse sistema, com essa dissipação, ele tem algum tipo de decaimento da energia, tá? Algum tipo de decaimento, que pode ser um decaimento rápido ou um decaimento lento, como nós analisamos anteriormente. Então, vejam só, nós colocamos esse termo dissipativo bem aqui, tá? Esse que a gente chama de termo de atrito, né? Um psi-t, e esse operador, destacado em azul, é o responsável por fazer com que a energia desse sistema tenha uma lei de dissipação de energia, ou seja, a energia decai. Então, se a energia decai, o objetivo é saber se ela decai rápido ou decai lento, como nós colocamos lá anteriormente. Teoria de semigrupo de operadores lineares, pessoal, já é uma área de estudo em matemática avançada, né? Operadores lineares é uma disciplina que nós estudamos em cursos de pós-graduação, tá? Mas, grosseiramente falando, o que significa isso? É nós tentarmos escrever essa equação aqui dessa forma, olha, tá? Parecido com uma equação malthusiana, né? Ou seja, o t igual a Ju. Você sabe que a equação malthusiana, se você considerar x igual a x de t, né? Você tem x, derivada de x em relação a t é proporcional a próprio x de t. Daí você tem a função exponencial como solução. Então, dado que se a gente consegue escrever essas duas equações aqui dessa forma, a gente tem, pela teoria de semigrupo de operadores lineares, tá? Uma solução desse tipo aqui, tá? Uma exponencial. E o interessante da teoria de semigrupo de operadores lineares, que, como eu disse, a gente estuda isso em disciplinas de cursos de pós-graduação, é tentar entender o significado dessa exponencial de AT, onde esse A não é mais um número. Ela é uma matriz de operadores que a gente chama de operadores elípticos, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o problema de Cauchy relacionado, tá? E o A, veja como ele é. Ele não é mais um número, ele é uma matriz, mas também não é uma matriz de número. Ele é uma matriz que envolve derivadas, olha. Aqui tem notações de derivadas parciais, ó. A segunda derivada parcial da função em relação a x, tá? Mas notem que é somente operadores de derivadas com relação à posição x, tá? Porque a dependência do tempo daquelas duas equações ficou tudo concentrado aqui nesse vetor ut, tá? Quem é esse vetor u? É uma φt, uma psi e uma psi-t. Ou seja, dado que a gente identifica que u tem essa característica vetorial, aquelas duas equações a gente escreve dessa forma, tá? Então vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho.
Para a gente determinar se aquele problema lá tem solução, a gente precisa colocá-lo ele no que a gente chama de um cenário de espaço de Hilbert, onde nós temos um produto interno e uma norma associada a esse produto interno, tá? Então aqui esse slide mostra todo esse cenário, eu não vou entrar muito no mérito, tá? Isso daqui é algo muito mais específico da análise matemática, tá? Mas aqui nós temos o produto interno, tudo isso é extraído lá daquele problema de Cauchy. Se a gente fizer o igual a V aqui, nós temos a norma, e aqui tem uma propriedade que a gente chama de dissipatividade do operador. Se a dissipatividade do operador for negativa, de acordo com o cálculo do produto interno, tá? Nós temos uma condição, nós temos uma das condições satisfeitas para que o semigrupo gere uma solução para a gente, tá? E é conhecida como teorema de Lamer-Phillips. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora nós vamos entrar numa área um pouco mais específica de resultados, tá? Ou seja, nós vamos considerar novamente aquele sistema. Travou aqui um pouquinho, vamos seguir. As equações de Timoshenko que nós colocamos anteriormente, tá? Tem derivada no tempo e no espaço. E aqui esse termo destacado em azul é o termo de dissipação de energia, ou seja, esse sistema ele possui essa energia bem aqui, ou seja, a integral de πt ao quadrado mais a integral de φt ao quadrado mais a integral de πx ao quadrado mais a integral de φx mais πc ao quadrado, tá? Então, isso daí também a gente utiliza técnicas específicas conhecidas como método da energia para poder extrair essa energia. O interessante disso tudo, pessoal, é que a derivada dessa energia ela é negativa. Então, olha só, gravem bem isso. A derivada dessa energia aqui é negativa. Se a derivada da energia é negativa, a gente pode recorrer ao cálculo, aos resultados do cálculo diferencial. Você sabe lá dos estudos do cálculo diferencial, o teorema do valor médio, o teorema de Euler, né, que se uma função tem derivada negativa, a função cresce. Ou seja, qual é a região da reta, por exemplo, qual é o intervalo da reta ou quais os intervalos da reta de uma função da reta na reta que ela cresce ou ela decresce? Basta você analisar a derivada. Nos pontos em que a derivada é positiva, a função é crescente. Nos pontos em que a derivada é negativa, a função é decrescente. Então é o caso aqui. A gente consegue mostrar que a derivada dessa expressão ela é menos a integral desse πt ao quadrado, portanto é negativa. Então ela tem um decrescimento, tá? Ela é negativa, a derivada é negativa para todo o domínio. Então significa que ela tem um decaimento para zero, que pode ser da forma como eu coloquei lá no início. Pode ser rápido para zero ou pode ser lento, tá? E foi o que exatamente esse conjunto de pesquisadores aqui, primeiramente Sofiane em 1999 e Munhoz, Rivera e Hack em 2003, foi exatamente isso que eles provaram, que esse sistema aqui, com esse mecanismo de dissipação de energia, ele decai exponencialmente. Então veja aqui, olha que eu estou circulando com o mouse, a desigualdade que caracteriza o decaimento exponencial dessa energia. Olha, existe uma constante m e um ômega que é independente dos dados iniciais, tais que isso aqui acontece. Ó. A energia ela é governada por uma exponencial com expoente negativo. Mas eles provaram isso sobre essa condição aqui. Ó. O que é esse K-ρ1 e esse B-ρ2? Tá? K-ρ1 e B-ρ2, pessoal, são as velocidades de propagação de ondas que acontecem nesse sistema. Esse sistema de Timoshenko, ele governa pequenas oscilações que acontecem em estruturas que se deformam. Isso é um objeto de estudo em engenharia de estruturas, né? A galera lá de engenharia civil, de engenharia mecânica, estuda muito esse modelo do ponto de vista das aplicações, tá? E no nosso caso aqui, em termos de análise, esse sistema em particular está com esse único mecanismo aqui de dissipação de energia, ele tem um decaimento para zero se essas relações aqui forem iguais. Tá? O que representa esse K1 e esse B2 são as velocidades de propagação dessas ondas que acontecem aqui. Tá? Então, guardem essa informação. O K1 e o B2 são as velocidades que acontecem aqui nesse sistema. Tá? E por que eu coloquei aqui em destaque em vermelho? Que é muito interessante, ou seja, ele decai exponencialmente se essas velocidades forem iguais. Mas quando você abre esses coeficientes, tá? Ou seja, esses coeficientes K, ρ1 e B, ρ2, eles envolvem outros
outros coeficientes que dependem da geometria do modelo, né? E de relações físicas também. Isso aqui acontece, né? E isso aqui nunca é verdade. Por quê? Porque advém dessa igualdade que K' é igual a 2 mais vezes 2 vezes nu. Só que esse K' ele é menor do que um através de análises experimentais, tá? Que é oriunda dos estudos de engenharia. Então, se ele é menor do que um, ele nunca poderia ser igual a 2 mais 2 vezes nu, porque esse nu aqui é positivo entre 0 e 1, tá? Então, é um resultado verdadeiro do ponto de vista da análise, tá? Do ponto de vista da análise. Isso não significa que na prática isso aconteça, tá? Mas aí, fique comigo que tem coisas bem interessantes. Eu vou explicar o porquê que isso acontece. Então, os primeiros estudos foram desenvolvidos em 1999 por Sofiane, que é um pesquisador que, por sinal, também trabalha com a gente, e Munhoz Rivera, em 2003. E vejam que são dois trabalhos que eu trago aqui, porque foram abordagens diferentes que eles utilizaram para provar esse resultado. Tá? Basicamente, esse segundo resultado aqui de Munhoz Rivera e Hack, eles utilizaram semigrupos, e Sofiane não utilizou semigrupo, utilizou uma outra técnica matemática. Vamos um pouquinho mais para frente, tá? Aqui tá algumas simulações para mostrar exatamente a questão do decaimento lento e do decaimento rápido, tá? Ou seja, voltando aqui um pouquinho, a gente analisa que esse resultado é do tipo se somente se. Se o sistema é exponencialmente estável, as velocidades são iguais. Se as velocidades não são iguais, se elas são diferentes, que é o que acontece na prática, isso aqui não é verdade. Tá? Ou seja, isso aqui não é verdade. E aí ele passa a ser o que a gente chama de perda de decaimento. Então, em que situações isso acontece? Se as velocidades são iguais, você tem um decaimento exponencial. Se as velocidades são diferentes, você tem a perda de decaimento exponencial. E aí a gente passa a analisar algo que nós chamamos de decaimento exponencial, polinomial. Onde esse decaimento polinomial, ele é representativo daquela reta, né, que caracteriza um decaimento lento, tá? Então aqui nós temos algumas simulações feitas em diferenças finitas, em que nós consideramos aquele mu igual a 1, aqui uma espessura da viga, um número pequeno, e um tempo de simulação igual a 4,5 segundos. Então notem que aqui em azul, olha, quando as velocidades são iguais, a energia discreta, né, utilizando diferenças finitas, que é um método de discretização de equações diferenciais parciais, ele decai muito mais rapidamente para zero, ó, tá? Aqui, ó. Esse decaimento para zero você consegue verificar aqui no eixo Y, tá? Ó. Ao passo que aqui não. Quando as velocidades não são diferentes, como eu falei, o decaimento é mais lento, ó. Vejam que ele tem uma certa oscilação, mas ele não sobe, né? Ou seja, ele não sobe e não desce, ele não fica nesse sobe e desce. Por quê? Porque nós caracterizamos anteriormente que a derivada da energia é negativa. Se a derivada é negativa, essa função sempre decresce, tá? E de que forma ela decresce? Ela pode decrescer assim, rápido, quando as velocidades são iguais, o que é garantido pela análise, ou ela pode decrescer assim, de forma mais lenta, tá? Quando as velocidades são diferentes, tá? Então aqui caracteriza bem, é uma comprovação numérica de que, de fato, os resultados da análise estão corretos, tá? Aqui são os gráficos de superfície, né? Note que em azul, pelo fato do sistema ter um decaimento exponencial, aqui nós temos uma superfície que nesse eixo aqui é o tempo e aqui é o espaço, né? E aqui nós damos uma condição inicial que oscila logo no início, mas depois ela se estabiliza, ela fica totalmente plana, o que caracteriza o fato de que as soluções de fato estão indo para zero. Aqui eu simulei somente a rotação, tá? Que é aquela função psi. E aqui é o mesmo conjunto de dados de simulação. A única diferença é que as velocidades são iguais. Perdão, são diferentes. Iguais é aqui em azul, tá? Por quê? Tá aqui, ó. Aqui em azul cai rápido, em vermelho vai decair mais lento, tá? E onde é que isso é refletido nas superfícies, né? Nas funções que representam aquele sistema lá? Tá aqui, ó. Aqui ele oscila logo no início, mas depois se estabiliza. Aqui não. Ele oscila, mas ele segue oscilando do início ao fim, né? Muito interessante. Razão pela qual o sistema tem um decaimento muito mais, então ele vai demorar a decair em termos de tempo, né?
Aqui eu também fiz algumas outras simulações da energia discreta, tá? Esse aqui, esse N representa a energia do método das diferenças finitas. Aqui tem um decaimento muito rápido, né? Olha, isso aqui é um outro conjunto de simulações. Isso aqui é uma caracterização, eu coloquei ρ2 proporcional a esse B ρ1 sobre kappa. Se P for igual a 1, eu estou naquele conjunto de, eu estou naquela situação de decaimento. Se P não for igual a 1, as velocidades são diferentes, então eu estou nessa situação aqui em vermelho, ó, tá? Em vermelho. Nota que a curva já é isso aqui já é um outro conjunto de simulações, mas a curva em vermelho representa um decaimento mais lento. Olha, aqui ela vem, quando ela é zero, ela está próximo de 55. Não, ela não está uma energia normalizada, tá? Nesse conjunto de simulações, para que a gente verificasse que ela começaria em 1. Mas aqui, olha, no último ponto de simulação, ela não chega no zero, tá? Ela está aqui um pouquinho acima de 15. Agora aqui não, no último ponto de simulação, ela já está no zero, tá? Então vejam que é muito sutil essa diferença. Vamos para cá agora. Isso aqui representa um corte que eu fiz na superfície, né? Ou seja, eu considerei as superfícies gráficas. Eu fiz um corte como uma espécie de curva de nível, tá? E coloquei aqui para mostrar que aqui à esquerda, essa região que está em azul, né, com uma densidade mais forte de cores, é onde tem a questão da oscilação logo no início, e aqui ela vai se dissipando, ó, tá? Ela vai se dissipando. Ao passo que aqui não. Ela começa oscilando, mas ela demora aí dissipando, tá? É um outro conjunto de simulação que reflete a questão do decaimento lento. Então vejam que tem várias nuances aí de interpretação, né? Bom, vamos para cá. Aqui eu elenco alguns outros resultados, né? Outros artigos publicados por vários pesquisadores ao redor do mundo que se interessam por esse tipo de análise, né? Tem o destaque aqui o Munhoz Rivera. Em particular, Munhoz Rivera foi meu orientador de doutorado no Laboratório Nacional de Computação Científica. Ele ainda trabalha no Laboratório Nacional, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Reinhard Hack é um colaborador alemão. Eles têm uma parceria de longa data. Eles têm esse trabalho aqui importante em 2002, esse aqui em 2008. Caso você queira esses trabalhos, tá? Coloque aí na descrição os teus comentários, deixa aí o teu acesso, né, a algum e-mail que eu possa entrar em contato com você, que eu faço questão de enviar esse trabalho para você, tá? Aqui tem Messoud e Said Rouari, que são dois pesquisadores da Arábia Saudita, tem esse importante trabalho aqui em 2008. Fernandes Sares e Hack. Fernandes Sares é um pesquisador que trabalha hoje na Universidade Federal de Juiz de Fora. Almeida Júnior sou eu quem vos falo, né? Nós temos aqui um resultado de 2011. ML Santos é um colaborador aqui da universidade, que trabalha conosco também há muito tempo. Eu novamente, 2013. Felipe Doloro e Vitorino Pata são dois importantíssimos pesquisadores italianos que também se interessam por esse tipo de análise. Almeida Júnior sou eu, aqui em 2013 novamente. Campelo é um dos nossos colaboradores aqui na universidade. Jorge Silva é um pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, que também tem importantes trabalhos nessa área, tá? Então, isso aqui é para destacar para você que um pouco, né, do interesse dos pesquisadores sobre esse tipo de assunto, tá? Vamos lá. E que pode interessar você também, né? Venham conosco. Aqui em 2012, nós publicamos um importante trabalho nessa revista chamada Journal of Differential Equations, que é uma das revistas mais importantes de publicação de periódicos na área de análise, tá? Então, nós consideramos aqui esse sistema, eu não vou entrar muito no mérito, né, para ficar explicando, mas é um sistema do tipo Timoshenko com efeito de temperatura, tá? Com efeito de temperatura. O efeito de temperatura dissipa energia, a exemplo da equação do calor, da equação de Fourier, né? Também conhecida como equação de fusão. E aqui nós temos um comportamento do tipo decaimento, olha, se somente se isso aqui for verdade. Vejam que é diferente daquele primeiro caso, porque já envolve muitos outros parâmetros de velocidade, tá? Mas é um resultado que foi muito bem aceito, é um dos artigos mais citados na área, e que mostra a dependência do decaimento para uma outra situação de dissipação de energia, de mecanismo de dissipação de energia, que é o caso da introdução do efeito térmico aqui, tá? Aqui é um pouco do histórico desses modelos, tá?
Eles foram estudados inicialmente por Euler, né? Todos nós conhecemos Euler, um matemático muito produtivo, e Bernoulli, da família Bernoulli. Nesse período aqui, a literatura caracteriza a colaboração desses dois pesquisadores, desses dois importantes matemáticos, na construção do que é conhecido como o modelo de Euler-Bernoulli, que é um modelo que governa a propagação de ondas em vigas, tá? Então, o modelo de Timoshenko ele não é o único modelo, tá? Existem outros modelos antecessores ao caso de Timoshenko. Aqui o modelo de Rayleigh, a diferença do modelo de Rayleigh que foi introduzido em 1877, né? É a introdução desse termo inercial, que a gente chama de um operador inercial bem aqui, as equações de Timoshenko em 1921, e aqui o que a gente chama de equações simplificadas de Timoshenko, um pouco mais recente, né, em 2010. A diferença das equações de Timoshenko para o modelo simplificado é, é esse operador bem aqui, tá? É claro, pessoal, que existe todo um estudo de modelagem, de questões físicas, tá? Mas eu só estou colocando aqui para mostrar para vocês a evolução, né? Como é que as áreas evoluem em termos de inserção de novos modelos, tá? Mas, de qualquer forma, essas equações 5 e 6 elas são consideradas as equações que melhor representam, em termos físicos e também matemáticos, a propagação de ondas que acontecem em estruturas que se deformam, do tipo vigas, placas e cascas, tá? Eu não estou falando aqui de propagação de grandes ondas, tá? Estou falando de pequenas oscilações, coisas analisadas microscopicamente, tá? Em estruturas do tipo vigas, por exemplo, placa. Uma placa metálica, né? Com dimensão de comprimento, largura e profundidade e espessura, tá? Então vamos lá. Aqui retrata um pouco do que eu estou falando, né? É interessante eu colocar essas figuras para a gente ter uma ideia do que significa essa viga, que eu estou falando tanto em viga, né? Vigas, vigas e vigas. As hipóteses de Timoshenko está aqui, materiais isotrópicos, né, e linearmente elástico. Isso significa que se você tem uma viga, por exemplo, as deformações sobre a ação do próprio peso, né, elas ocorrem em todas as direções, né? Por exemplo, se você esticar se você esticar um cabo e prender as duas extremidades, a exemplo do que acontece com os cabos de alta tensão, ele ele tem uma deformação, né? Ele se comporta ali um pouquinho como uma parábola, né? Sobre a ação do próprio peso, ele se deforma, tá? Então acontece uma deformação em todas as direções, né, dessa estrutura. E aqui nós temos o que ele considerou como hipótese de inércia de rotação e deformação de corte, né? Eu vou traduzir isso aqui através dessas figuras, tá? O que essas figuras querem dizer? Essas figuras ilustram o que acontece quando uma viga ela é submetida a uma ação. Esses blocos aqui, ó, esse bloco verde, o bloco amarelo, o bloco azul e assim por diante, ele está representando é, fatias dessa viga, né? Que a gente chama de seções transversais. E quando ela sofre uma ação, a gente tem o que eles consideram, né, o que a literatura considera como força de corte. Essas seções se separam, né? Imagina que você tem uma placa, né, em que você faz vários cortes ali, idealiza esses cortes, né? Então, sob a ação de uma força, esses cortes se separam e eles sofrem uma rotação. É isso que essas duas figuras têm esse objetivo de ilustrar, tá? Aqui tem a devida referência de onde eu extraí essas figuras, né? Bom, quais são as principais diferenças entre aqueles quatro modelos que nós colocamos ali? Essa equação 9, ela vem. Qual é a origem dela? O que foi que eu fiz? Vou voltar um pouquinho aqui. Eu simplesmente peguei essas equações 5 e 6 e derivei convenientemente a equação 5 e a equação 6, e aí obtive uma única equação, tá? A gente pode fazer isso. E nós chegamos a essa equação 9 bem aqui, em que pedaços dessa equação, como está destacado aqui, ela representa cada um daqueles modelos que foram evoluindo, tá? Então, por exemplo, esses dois primeiros aqui representam o modelo de Euler-Bernoulli, esses três aqui, até esse ponto, representam o modelo de Rayleigh, esses quatro aqui representam o modelo simplificado, tá? E aqui o clássico modelo de Timoshenko. Ou seja, como o modelo de Timoshenko ele é considerado o modelo que melhor se aproxima em termos dos fenômenos físicos, né? Ou seja, é uma equação matemática que melhor se aproxima, naturalmente ela tem que envolver todas as outras, tá?
naturalmente ela tem que envolver todas as outras. Esse operador que está em destaque aqui em vermelho é o operador que nós descobrimos há pouco tempo que tem uma influência nessa análise, tá? Ou seja, ele é a combinação do que a gente chama de deformação de corte mais inércia, que gera, tá, uma anomalia conhecida como segundo espectro de frequência, tá? E é aí que eu quero que você fixe sua atenção novamente. Agora, o que significa essa anomalia, né, conhecida como segundo espectro de frequência? Vamos lá. Olha só. Para que a gente possa identificar essa anomalia, a gente faz uma análise dos espectros de frequência, tá? Espectro aqui tem o sentido de número de ondas e frequências, são conceitos físicos, tá? Eu não estou falando aqui de espectro de altos valores, tá? Estou falando de elementos físicos, frequência, número de ondas e assim por diante. Então a gente considera aqui essas duas representações, né, de ondas harmônicas, exponencial de I, gama x mais ômega t, onde esse gama é o número de ondas e ômega é a frequência, tá? Aqui nós temos a unidade imaginária. A gente considera essas duas representações, substitui nas equações 5 e 6 de Timóteo circular e obtém o que a gente chama de equação de frequência, tá? Isso aqui eu já estou considerando abordagens da física, tá? Nós temos uma equação da frequência. Notem que essa equação da frequência é uma equação biquadrada, né? É ômega quarta e ômega ao quadrado. Portanto, né, uma matemática lá do ensino médio, a gente consegue resolver utilizando uma substituição, depois aplica a fórmula de Bhaskara, tá? E é claro que eu só considerei aqui, olha, as componentes positivas, por isso que eu coloquei ômega ao quadrado, né? E aqui tem o mais ou menos, tá? E aqui esse Taylor deveria ter um R bem aqui, não, pela expansão de Taylor, tá, pessoal? Não é Taylors. O que foi que eu fiz daqui para cá, de 12 para 13? Eu fiz uma expansão de Taylor dessa raiz quadrada bem aqui, tá? E aí a gente obtém essas duas aproximações para ômega, tá? E aí, bem aqui, a gente considera o seguinte: esse ômega é igual a C vezes gama, isso é uma relação da física. O que que é gama? É o número de ondas. Veja que eu estou falando de modelos que governam a pequenas oscilações em estruturas que se deformam. Então, se são pequenas oscilações, eu tenho senos e cossenos. Eu preciso falar de modos de vibração, eu preciso falar de números de onda, tá? Então, gama é o número de ondas, esse ômega é a velocidade, e da física é uma relação diretamente proporcional, onde a constante de proporcionalidade é a velocidade, tá? Fazendo essa substituição naquelas aproximações anteriores, a gente obtém isso aqui, ó. Aí observe que eu fiz destaque em vermelho aos gamas, tá? Então notem o seguinte, que se gama vai para zero, tá? Esse C1 vai para zero. Vejam novamente o uso da análise do cálculo infinitesimal, né? Eu vou analisar agora a questão de assíntotas. Então veja que se gama vai para zero, já destrói todo esse numerador, portanto esse C1 vai para zero. E, por outro lado, se esse gama vai para mais infinito, né, lá dos cursos de cálculo, você sabe que eu posso dividir numerador e denominador. Então, se eu tirar esse gama ao quadrado do numerador, eu vou dividir no numerador e denominador, eu vou tirar esse gama ao quadrado daqui, eu vou tirar esse gama ao quadrado daqui, e esse gama ao quadrado vem para cá. Só que quando o gama vai para mais infinito, ρ1 sobre gama ao quadrado vai para zero. Portanto, sobra uma constante, que é uma assíntota horizontal. Então, esse C1 vai para uma assíntota horizontal quando o número de ondas é muito grande. Mas quando o número de ondas é pequeno, esse C1 vai para zero. E é aí que entra uma importância da nossa análise. Por quê? Porque a gente consegue mostrar que esse C2 ele é simultaneamente proporcional a C1 e inversamente proporcional a C1 também. Então, se C1 vai para zero, olha ele aqui embaixo. Se C1 vai para zero, isso aqui vai para mais infinito. Portanto, o C2, no que a gente chama de região de baixa frequência, quando o número de ondas vai para zero, isso daqui vai para mais infinito. E, pessoal, eu estou tratando de velocidades, tá? C1 aqui, para mim, representa velocidades. Eu não posso ter velocidade que vai para mais infinito por conta da, do fato de que a velocidade maior que a gente conhece é a velocidade da luz, né? Através dos estudos da física relativista, né? Então, aqui, eu coloquei que um blow-up ocorre para baixo números de ondas, tá?
E aqui está as representações gráficas do que eu estou falando. Em azul, é uma das velocidades que eu falei, olha, ela vai para zero aqui, ó, tá? Ela vem para zero e depois ela converge para uma assíntota. Como o C2 é inversamente proporcional a C1 bem aqui nessa região, ó, aí aqui eu tenho, ó, ela vai para mais infinito, né? Uma simulação feita em MATLAB. Essas duas retas que eu coloquei aí representam as assíntotas de velocidades, tá? Tem duas velocidades. Então, isso aqui é uma anomalia numérica que acontece para o modelo de Timoshenko, né? Fato que nós conseguimos detectar há alguns anos, né? Em 2006, 2007. Isso já era muito conhecido pelo, pelos pesquisadores de engenharia, tá? Mas muito pouco conhecido pela galera de matemática. E desde então, desde 2007 para cá, nós temos feito um esforço considerável de chamar a atenção da comunidade de análise matemática para o fato de que o sistema de Timoshenko ele tem um problema físico. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho algumas considerações sobre as questões de modelagem do sistema de Timoshenko. Timoshenko, em 1921, em parceria com Paul Ehrenfest, que foi um físico, eles construíram essa equação aqui, aplicando o princípio de D'Alembert, né, para o equilíbrio de forças, para tentar modelar as equações de Timoshenko, né? Então, eles construíram essa equação 15. Agora, Elisakov, em 2010, aplicando o mesmo princípio de D'Alembert, mas para uma componente diferente da modelagem, ele obteve uma equação um pouco diferente aqui, ó, do que obteve Timoshenko em 1921. Elisakov fez esse trabalho, ele está tentando chamar a atenção da comunidade científica, principalmente a galera das engenharias que trabalham com pesquisa, para o fato de que provavelmente Timoshenko ele cometeu um pequeno gap na interpretação do princípio de D'Alembert para o equilíbrio de forças, porque ele aplicou esse princípio na rotação da viga e não no deslocamento. Tá? Então, Elisakov, em 2010, ele fez diferente do que Timoshenko fez e obteve essas equações 17 e 18. Muito semelhante às equações de Timoshenko, a diferença está nesse operador que eu estou destacando bem aqui. Tá? O que isso significa? Que para esse novo conjunto de equações, você não tem aquele blow-up. Está aqui, ó. As velocidades são totalmente limitadas, tá? E ela só existe uma velocidade. Aquela velocidade que explode na baixa frequência, ela some, tá? Ela desaparece por completo. E só tem uma única velocidade que é totalmente limitada. O comportamento dela é todo limitado, ela não explode, tá? Então vamos lá. Aqui eu fiz uma análise de dispersão dos modelos existentes, do modelo de Euler. O modelo de Euler tem essa velocidade que explode, né? Razão pela qual veio os estudos posteriores do modelo de Halley e do modelo de Timoshenko, tá? Aqui tem três velocidades, aqui uma de Timoshenko, a azul, a vermelha de Timoshenko e essa aqui na cor preta é a velocidade de dispersão do modelo de Halley, que foi o segundo modelo nesse histórico todo, né? Ele melhorou um pouco o modelo de Euler, tá? Ele é totalmente limitado, mas os estudos de engenharia dizem que o modelo dele não é muito preciso em termos de comparação com dados experimentais, tá? Agora aqui isso já é uma contribuição nossa, né? Como evitar, how to avoid the infinite wave speed? Como evitar aquela velocidade que explode? A gente pode usar o efeito de damping, esse MUPC-T, tá? Então, quando a gente usa o MUPC-T para mu maior que esse parâmetro bem aqui nessa equação, aquele blow-up ele é eliminado. Tá? Então aqui nós temos um gráfico 2D, né? Ou seja, aqui nós temos o número de onda nesse eixo, e aqui nós inserimos o dump. E fizemos a análise de dispersão, e essa dobra, né? Essa dobra aí para cima, nessa região de dump que vai de zero até aproximadamente esse parâmetro aqui, ó, 2 vezes a raiz quadrada de k/2, é onde ainda existe o blow-up, né? Onde ainda representa um efeito, uma anomalia física, mesmo para esse parâmetro de dump. Agora, a partir desse valor aqui, olha, esse dump vai sendo, esse blow-up, essa anomalia física vai sendo eliminada e nós conseguimos detectar e provar isso, tá?
Como foi que nós fizemos isso? Aqui tem parte de uma das abordagens que nós utilizamos, tá? Nesse, nesse teorema aqui. Caso você queira verificar com mais detalhes, né, coloque aí nos comentários que eu te encaminho o artigo, tá? Vamos lá. Aqui mostra um conjunto de simulações feitas em MATLAB, mostrando a importância desse parâmetro de damping para ir quebrando essa anomalia, tá? Então, olha só, aqui nós temos um gráfico na cor, uma dispersão na cor vermelha e uma dispersão na cor preta. Então, na medida que a gente vai inserindo o damping, elas vão se deslocando, ó. Tá, ó. Notem daqui, ó, da esquerda para a direita, ó, vai se deslocando. Aqui também ela está se deslocando. E quando chega precisamente naquele parâmetro lá, que é esse aqui, ó, duas vezes esse capa, raiz quadrada de capa ρ 2, ele, ele já se agrega com a velocidade que é totalmente limitada. Ou seja, o damping entre maior do que zero e menor que duas vezes a raiz quadrada de capa ρ 2, ele ainda não é suficiente para eliminar essa anomalia. Ele só elimina a anomalia a partir daquele parâmetro lá. Tá? E está aqui, ó. Ele só elimina a anomalia a partir desse parâmetro bem aqui. Nos casos anteriores, ele ainda não consegue se afastar completamente. Tá? Aqui já está um gráfico mais completo, né? Ou seja, onde não tem, onde o dumping eliminou completamente aquele efeito lá, tá? Para eliminar o blow-up, e essa curva vermelha aqui foi só para comparar exemplo do que foi feito anteriormente, né? Considerando o caso sem dumping, tá? Ou seja, esses gráficos aqui tem o que está em vermelho não tem dumping, e o que está na cor preta tem dumping, para ir mostrando exatamente o efeito que o dumping tem para eliminar esse blow-up aí. Seguindo, aqui duas figurazinhas aí para tentar caracterizar a preocupação dos matemáticos, né, e dos engenheiros quando estudam esses modelos. Os matemáticos geralmente tentam entender por que que essa igualdade tem influência na estabilização exponencial, tá? E os engenheiros aqui eles se debruçam sobre a análise dos modos de vibração, né? Eles não, digamos, pagam muita atenção para o tipo de análise que os matemáticos fazem, até porque essa é uma condição não física, né? Certamente algum engenheiro estranharia esse tipo de abordagem, porque ele sabe que essas velocidades não são iguais, tá? Se tiver algum engenheiro aí vendo, deixe seus comentários que a gente segue trocando uma ideia. Aqui a gente já passa a analisar a questão da versão truncada, né, analisada por Melishakov em 2010, aqui, tá? E aqui nós colocamos a análise de Ostrogradsky. Essa análise de Ostrogradsky, pessoal, ela foi inserida na literatura por um físico ucraniano chamado Nesterenko, em 1993, tá? É muito interessante a história do físico Nesterenko, né? Ele foi um ativista na época que teve o desastre nuclear em Chernobyl e tudo mais, tá? Tem muita coisa interessante no Wikipedia que você pode consultar dele aí. O que foi que ele fez? Ele fez uma análise dessas questões do blow-up das velocidades de Timoshenko utilizando o que é conhecido como energia de Ostrogradsky. Basicamente, essa energia de Ostrogradsky é o hamiltoniano aplicado para uma solução particular, tá? Hamiltonianos são conceitos que a gente estuda tanto em física quanto em matemática, tá? Então, o que que a gente faz? A gente calcula o hamiltoniano do modelo das equações desacopladas, né, que estão aqui. A gente recupera a equação da frequência e faz uma combinação entre essas duas expressões. A gente considera aqui uma solução particular, tá? Então, quando a gente agrega tudo isso, a gente pega essa solução particular, coloca lá no hamiltoniano, do resultado do hamiltoniano a gente combina com a equação da frequência e a gente obtém essas duas expressões bem aqui, ó. A energia de Ostrogradsky calculada para uma das frequências é totalmente positiva. Notem que, bem aqui, olha, a energia de Ostrogradsky em zero, bem aqui, ó. A energia de Ostrogradsky zero, perdão, não é a energia de Ostrogradsky em zero, é a energia zero que denota o operador de Ostrogradsky. Para ômega, que é a frequência, é dado assim, é o produto das duas frequências menos esse ômega 4. Então,
Se a gente pegar esse ômega 4 aqui e substituir por uma das frequências, a gente vai ter situações em que ela é positiva e negativa, porque tem regiões onde essa frequência é maior que, onde ômega 1 é maior que ômega 2, tá? Por isso dá essa diferença de sinal. Ou seja, a gente, para uma das frequências, que a partir da qual decorrem as velocidades, para uma dessas frequências a energia é negativa, né? E energias negativas é algo que a gente tem que evitar, tá? A gente não tem energia negativa num certo contexto da física, né? E da matemática também, tá? Ou seja, isso daqui está mostrando que, de fato, aquele blow-up lá presente, é uma anomalia física presente no modelo de Timoshenko, ele produz uma energia que é negativa, né? Isso é inaceitável. Por outro lado, quando a gente analisa a mesma abordagem para a versão truncada, ela já é positiva, né? O que fisicamente é aceitável. Vamos lá. Aqui eu coloco as diferenças, as principais diferenças entre os modelos clássico e truncado, né? O modelo clássico de Timoshenko de 1921 e a versão truncada de 2010, né? Colocada pelo professor Elishakov. A diferença está nesses dois operadores bem aqui, né? Uma substituição grosseira, né? Pelo menos olhando essas duas equações aí, uma substituição forte desses dois operadores aqui, tá? Quando eu digo grosseira, eu não quero me referir a um termo pejorativo, né? Uma coisa bruta, você substitui ali e pronto, tá? Uma das formas de analisar. Aqui nós temos a energia clássica do modelo de Timoshenko e a energia do modelo truncado, né, de Lichakov. E aqui uma principal pergunta que nós colocamos foi o seguinte: é, essa energia aqui ela é exponencialmente estável, independente de qualquer número de estabilidade? Por quê? Vamos lá. No modelo clássico de Timoshenko, com o damping na segunda equação, o decaimento exponencial ocorre se as velocidades são iguais. Já o modelo truncado, ele tem todas as propriedades que tem o caso clássico, mais o fato de que ele é livre daquele blow-up. Então, será que no momento que eu coloco o damping no mesmo lugar, na segunda equação, será que o resultado de decaimento exponencial vai ser o mesmo que o anterior, dependendo da igualdade das velocidades? A gente mostrou que isso não acontece. Ele é livre de qualquer relação entre os coeficientes. Tá aqui, ó. É verdade, tá? E nós conseguimos publicar esse resultado, eu juntamente com o professor Ramos, nesse artigo aqui de 2017, publicado na revista Zamp, que é uma revista alemã. A gente colocou esse título, perdão, The Nature of Dissipative Timoshenko System at Light of the Second Spectrum Frequency, né? E aqui tem outros resultados que nós publicamos a partir desse trabalho. O professor Elishakov mostrou interesse no nosso resultado em 2017, entrou em contato conosco. Em 2019 nós produzimos esse trabalho bem aqui, outros trabalhos nessa mesma direção, tá? Aqui é uma abordagem muito similar que nós conseguimos publicar há 2 anos atrás em Applied Mathematical Errors, uma importante revista também da área de análise, tá? Só que para um outro modelo que a gente chama de modelo poroelástico, tá? Que possui características muito parecidas com toda essa abordagem que nós estamos colocando aqui. Aqui um outro resultado que nós publicamos numa revista de engenharia mecânica, né? Acta Mecânica, em 2020. E aqui um outro resultado em 2021, né? Com o Feng, que é um pesquisador da China, colaborador nosso, e a Filal e Sofiane, que são pesquisadores da Arábia Saudita, tá? Aqui são outros resultados similares também que nós alcançamos, publicamos em Applied Mathematical Errors em 2021, para um outro modelo que nós descobrimos na literatura. Isso aqui não é idealização nossa, ou seja, esse modelo já existia na literatura, nós simplesmente descobrimos que ele tem muita semelhança com os casos que nós analisamos, e a gente conseguiu provar um resultado de decaimento livre de restrição de velocidade, tá? Aqui tem uma pequena tabela resumindo os modelos, ó, o clássico de Timoshenko, truncado, e o modelo de corte, que é esse modelo bem aqui, ó, tá? Aqui as velocidades que a gente consegue extrair, e aqui um resumo dos resultados de decaimento. O modelo clássico ele é exponencialmente estável se as velocidades forem iguais, e ele é polinomialmente estável se for diferente. O polinomial, pessoal, entenda como sendo aquela reta que representa o decaimento, tá? E para esses dois últimos casos aqui, não importa qualquer relação entre velocidades, até porque cada um deles só possui uma única velocidade, tá?
Aqui nós temos resultados para o caso 2D, ou seja, é a extensão dos resultados 1D para o caso 2D. Aqui, as variáveis já passam a ter a dependência de x e de y, e a terceira componente é o tempo, tá? Nós temos alguns resultados aqui que serviram como referência para a gente. Resultado de 2009, publicado pelo professor Fernando Sari. Aqui, o professor Campelo. Esse sistema foi objeto de estudo na tese do professor Campelo. Aqui também produziu dois resultados, 2016 e 2017. E o interessante também é que, basicamente, todo aquele contexto de resultados para um deles se reflete em 2D. Né? A gente tem um blow-up aqui em uma das velocidades, a outra não. Né? A outra vai para zero. Tá aqui, ó, tá? Aqui um blow-up de velocidade. Né? A gente já está num caso em que a função depende da posição x e y. Tá? E como é que a gente elimina esse blow-up aqui? A gente pode considerar a introdução de dumping. Tá? Tá aqui, ó, usando o dumping viscoso, elimina aquele blow-up lá. Tá? E aqui uma pergunta: como evitar o segundo espectro para o modelo de placa? A gente pode considerar a versão truncada, né? Basicamente considerando esses operadores bem aqui, ó, tá? E aí a gente só tem uma única velocidade de propagação de ondas. E isso resume basicamente os casos 2D. Aqui uma pergunta, né? Quem desenvolveu a teoria de Wigner-Timoshenko? Recentemente, o professor Elishakov, ele tem feito um esforço muito grande, um trabalho como se fosse um trabalho de um arqueólogo matemático, né? Uma arqueologia matemática. E ele está descobrindo fatos interessantes, que Timoshenko não desenvolveu esse modelo sozinho, né? Tem a parceria do professor Paul Reinfest, né? Esse simpático professor bem aqui que está do lado dele, né? Essa foto aqui foram extraídas aqui do Wikipedia, né? O Einstein, que era físico, né? Evidentemente todos conhecem. Aqui o professor Reinfest, que também era físico. Esse garotinho, se não me engano, é filho do Paul Reinfest, né? E aqui uma foto de Reinfest com Timoshenko, né? Esse outro simpático senhor aqui, esse bigodudo, ambos bigodudos, né? Aqui algumas conclusões e problemas em aberto, tá? Que nós estamos analisando. Aqui tem nossos colaboradores. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Pará, que a gente chama de Grupo de Pesquisa IEDP da Amazônia. O professor Anderson, que colabora conosco, foi nosso aluno aqui no curso de doutorado em matemática na UFPA. O professor Mirelso também foi aluno do curso de doutorado, fez um doutorado sanduíche na Universidade de Sevilha, na Espanha, se eu não me engano. Isso aqui sou eu, um pouco mais jovem, né? Aqui outros colaboradores, professor Mauro, um dos sêniores do grupo, né? Professor Jeremias, professor Gutenberg, professor Campelo, todos egressos do curso de doutorado aqui da Universidade Federal do Pará, tá? Aqui nós temos alguns links. Nós temos o site do programa de pós-graduação em matemática. Nós temos alguns perfis no Instagram. Aqui tem o meu banner do YouTube, tá? E as referências que nós utilizamos para esse trabalho. E aqui o simpático professor Stephen Timoshenko. Então, pessoal, é isso. O vídeo saiu um pouco longo, mas eu tentei destacar para vocês a matemática que nós aprendemos lá atrás nos cursos de graduação, para que a gente possa aplicar na pesquisa matemática, tá? Sigam o nosso canal, se inscrevam, assine o sininho de notificação, deixe seu like e faça os comentários. Você assinando o canal, você recebe a notificação de vídeos novos de forma exclusiva, vídeos dessa natureza. Deixe aí seus comentários, faça qualquer pergunta que a gente segue trocando uma ideia, tá? Então é isso. Um grande abraço.